O erro que mudou a carreira de Vettel para sempre na Fórmula 1. Quando falamos de Sebastian Vettel, lembramos automaticamente do seu domínio na Red Bull. Foram 4 títulos consecutivos, temporadas de domínio, recordes de vitórias consecutivas e por aí vai. Entretanto, quando falamos de Sebastian Vettel, sempre lembramos também daquele dia na Alemanha em 2018, para ser mais exato. O piloto que era super competitivo se tornou um cara que cometia erros bobos, que danificaram a sua carreira. Mas o que aconteceu com ele? Como a carreira de Vettel mudou drasticamente após um erro? E quais as consequências desse erro? Esse é o tema do vídeo de hoje. O dia em que tudo mudou na carreira de Vettel na Fórmula 1. Entre 2009 e 2013, anos em que Vettel apareceu na Fórmula 1 numa equipe em que brigava pela parte de cima da tabela, o alemão conquistou 4 títulos e um vice-campeonato. Foi um dos responsáveis por escrever a história vitoriosa da Red Bull na categoria. E Vettel tem muitos méritos pelo que conquistou com a equipe. Nos anos em que o time não entregava um carro dominante, ele se virava nas corridas e ganhava no braço, e também contava com erros alheios. Quando tinha um super carro, dominava sem muitos problemas. E esse histórico de vitórias do Vettel o credenciou a trocar o azul pelo vermelho em 2015. Um ano após o final do seu domínio na Fórmula 1, Vettel assinou pela Ferrari, como quem seguia os passos de um herói compatriota que também vestiu vermelho enquanto corria na Fórmula 1. Os primeiros anos de Vettel foram difíceis. Em 2015 e 2016, a Ferrari tinha construído carros ok, mas nada que fizesse Sebastian Vettel disputar títulos. Ele conquistou algumas vitórias, mas nada além disso. Só que na virada para 2017 as coisas mudaram junto com parte do regulamento, e a Ferrari acordou disposta a brigar pelo título. Naquele ano, ambos levaram a briga pelo título até o final do ano, Lewis e Vettel, e foi aí em que começou a sequência de infortúnios para o alemão na escuderia. Pertinho do final do ano, quando Vettel largou em Singapura, ele tinha acabado de perder a liderança do campeonato, que estava numa briga acirrada na corrida anterior, o GP da Itália. Mas a distância era de apenas alguns pontinhos, era facilmente recuperável. Vettel se classificou na pole position, enquanto Lewis Hamilton largou em quinto. Tudo seria perfeito para o alemão, mas aí as Ferraris resolveram fazer sanduíche de Max Verstappen na largada, e ambas caíram fora da prova antes mesmo da primeira curva. A corrida caiu no colo de Lewis Hamilton, que venceu e abriu 28 pontos em relação ao alemão. E daí em diante, Lewis só administrou a vantagem e se tornou campeão do mundo corridas depois. Até hoje eu não sei quem é o culpado naquela batida em Singapura, se foi o Raikkonen, se foi o Vettel, se foi o Verstappen, eu só sei que eles bateram e assim foi a história. Mas calma! Se a Ferrari perdeu tudo em 2017, 2018 vem aí, vai ser diferente. Mas não foi. Vettel e Ferrari começaram o ano bem, venceram as 2 primeiras corridas e a liderança foi indo bem até o GP da Grã-Bretanha, casa do rival mais próximo, Lewis Hamilton. Sim, ele de novo. Vettel venceu na Inglaterra, mas ele não fazia a menor ideia do que viria no GP da Alemanha na sua casa. Quando chegaram em Hockenheim, as coisas pareciam que iriam continuar bem para o alemão. Vettel marcou a pole position em casa, Lewis teve um problema no seu carro e teve que largar lá atrás. Tudo parecia que iria bem durante a corrida. E digamos que só parecia mesmo. Depois que algumas gotinhas caíram na pista, Tião escorregou para fora do traçado e só parou no muro. Mais especificamente por causa da caixa de brita. Ele não conseguia voltar. Era a final de prova para ele, que liderava aquele GP. E adivinha, a vitória caiu no colo de Lewis Hamilton de novo, que aparentemente virou um especialista em pegar vitórias que o Vettel não queria. E naquele dia, a liderança do campeonato mudou. A desvantagem, que era de 8 pontos, virou vantagem de 17 em relação ao alemão. Daí em diante, Lewis Hamilton administrou a vantagem e mesmo com Vettel vencendo, depois na Bélgica, o estrago já tinha sido feito. Só que algo mudou no Vettel naquele dia. Era como se o baque naquele GP da Alemanha fosse grande ao ponto de desestabilizar o alemão por completo. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Tudo bem que Vettel nunca foi um piloto que nunca errava, um piloto perfeito, que nunca batia em ninguém, mas ele era regular.
ele não se envolvia em muitas confusões o tempo inteiro. Mas quando percebeu o estrago na Alemanha, ele tentou recuperar de todas as formas e acabou exagerando de novo. E dessa vez foi no GP da Itália, casa da Ferrari. Na primeira volta, enquanto disputava a posição com Lewis Hamilton numa chicane, se tocou com o inglês e rodou, perdendo todas as posições, caindo para o último lugar, e a corrida em que ele começou na frente virou uma maratona de recuperação. Lewis venceu aquela corrida para variar e Vettel chegou em quarto. O inglês abriu de 17 para 30 pontos. E para piorar, Hamilton ainda emendou 3 vitórias seguidas depois disso, sacramentando o título de 2018 um tempo depois. Na batalha dos tetras, Lewis saiu vencedor. Ele ficou com o pentacampeonato naquele ano. Já Vettel teve que se reconstruir após sua moral ser totalmente abalada, coisa que não sei dizer que aconteceu. O ponto desse vídeo é contar como as pessoas acreditam que Vettel nunca mais foi o mesmo, depois daquele dia na Alemanha. Isso porque desde então, aquela foi a última imagem importante que tivemos de Vettel em disputas, mesmo que tivesse vencido, por exemplo, o GP de Singapura em 2019. Depois daquele incidente, o alemão começou a cometer erros bem comuns, e em 2019 isso ficou bem evidente, porque foi justamente naquele período em que a pressão e as desconfianças sobre ele aumentaram de vez. No Bahrein, ele rodou sozinho enquanto disputava a posição com Lewis Hamilton. No GP da Inglaterra, ele atropelou a traseira do Verstappen numa freada. Na Itália, ele voltou para a pista de maneira esquisita após rodar sozinho e, ironicamente, rodou Lance Stroll por acidente. No Brasil, se tocou com Leclerc e girou um dos rádios mais icônicos da Fórmula 1. Ambos estavam eliminados depois disso. E somada toda essa ópera, meio que minou a reputação de Vettel dentro da Ferrari, que saiu de vencedor e passou a ser um cara que não suportava a pressão dentro da equipe. Pois é, e para deixar tudo ainda pior, a própria equipe começou a focar mais em Leclerc, que era um talento mais novo, e passou a deixar Vettel um pouco mais de lado. E quando chegou em 2020, ano em que a Ferrari apresentou um carro horrível, porque aquela SF1000 era horrível, Vettel não conseguiu mostrar mais nada do que era capaz de fazer ao mundo. E depois que ele saiu da Ferrari, 2021 e 2022, Sebastian tentou fazer o que dava com Aston Martin e no final do último ano ele se aposentou da Fórmula 1. A sensação que dava é que tudo isso poderia ter sido diferente se ele tivesse conquistado algo pela Ferrari. A gente sabe muito bem que um título pela escuderia faz um piloto ter uma imagem completamente diferente pelo público. E tudo isso poderia ter sido diferente se aquele lance da Alemanha em 2018 não tivesse acontecido. Obviamente, você em casa deve estar pensando, se a sua avó, Fernando, tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. Se o Vettel não tivesse batido, isso poderia ter sido diferente. Eu sei, mas sejamos honestos, é quase o consenso geral. Existe um Vettel antes e um Vettel depois daquela batida na Alemanha. E tudo mudou justamente após aquela escorregada em Hockenheim. E esse vídeo foi baseado no famoso O Povo Diz. Muitas pessoas que acompanhavam a Fórmula 1 na época concordavam que existia um Vettel antes e um Vettel depois daquele incidente. E é nesse sentido que o vídeo foi montado. A verdade é que o Vettel, por conta de ter conquistado 4 títulos seguidos antes de tudo isso acontecer, criou uma expectativa em volta dele de que ele era um piloto super eficiente e super preciso. O que era verdade, o Vettel conseguia virar campeonatos em que ninguém achava que ele iria conseguir. Foi o que aconteceu em 2010 e em 2012. Só que, quando chegou depois dessa batida na Alemanha, a gente viu um outro Vettel, que era um Vettel que errava mais do que acertava quando estava sob pressão. E, enfim, a carreira do Vettel não pode ser definida apenas a esse erro, mas de fato, esse erro foi quase que um divisor de águas na vida do Vettel, porque até aquele momento ele era um piloto que todo mundo acreditava que iria ser campeão de novo, mas depois daquilo e dos erros seguintes, o cara virou um piloto completamente diferente. Eu quero saber sua opinião. Você concorda com essa teoria que as pessoas falam que o Vettel nunca mais foi o mesmo depois daquele dia? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui. E eu te vejo no próximo.